Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, vos falo aqui de São Paulo, São Paulo. Quero já agradecer a todos os irmãos. Eu sempre agradeço em todos os vídeos, as visualizações. E eu peço aos queridos irmãos, se os irmãos sentirem seus corações, para você se inscrever. Você pode se inscrever de graça, fazendo esse canal crescer espiritualmente. Nós voltamos agora com a última parte. Essa é a parte da conclusão dos vídeos e ensino que nós estamos ensinando quem é o diabo verdadeiro da Bíblia. Peço aos queridos irmãos que acompanhem parte por parte, para que os irmãos venham entender, tenham um entendimento perfeito. Entendimento, isso aqui é uma verdade relativa, a minha verdade relativa, aquilo que Deus nos dá para conhecer as revelações do conjunto de livro que contém as palavras do nosso Criador. Eu tenho feito aqui, eu quero já terminar essa parte. Já fiz um desenho aqui de uma árvore, coloquei aqui, escrevi aqui algumas palavras para nós já dar início à série. Eu vou colocar o tema A Origem do Mal e a Serpente do Éden. Nós vamos começar essa série. Já fiz aqui algumas anotações. Eu convido você a estar participando, vendo, aprendendo, compartilhando esse conhecimento. E nós temos que entender o Jardim do Éden de uma forma de metáfora e a outra forma literal. Nós temos que entender o Éden metafórico e também temos que entender o Éden literal, físico também. Mas o metafísico e o físico estão juntos, para vocês entenderem. Por isso que nós vamos estar aqui começando essa série, para nós estar ensinando o verdadeiro Jardim do Éden, o que era o Jardim do Éden, o que era a serpente, quem era a serpente, e quem deu origem, quem foi que deu a origem ao mal que conhecemos de séculos a séculos, de geração a geração, de milênios a milênios. Quem deu origem a este mal? Eu peço aos irmãos que não percam essa série. Eu quero ver se eu consigo fazer em 3 partes a série de vídeos aqui agora, para não ficar muito longo os vídeos, as partes dos vídeos, para que os irmãos venham ter uma atenção especial para aprender. E eu também convido os irmãos a aprender com o canal Yahushua Reina para Sempre, e eu também aprender com os irmãos, com os comentários, com aquilo que os irmãos não concordam, os irmãos têm dúvidas. Nós estamos aqui para responder no nosso alcance, com a nossa verdade relativa. O que é verdade relativa, Fernando? É a minha verdade e a sua verdade. Porém, dentro da verdade relativa tem o corpo. O que é o corpo? O coletivo, que todos pensam diferentes. Todos não pensam iguais. Cada um tem um ensinamento. E nós temos que ter a humildade de respeitar, né, os ensinamentos dos irmãos, os ensinamentos das irmãs, aquilo que os irmãos ensinam. Por isso que eu falo que Deus, ele criou 72 nações. Nós temos aí hoje o islamismo, nós temos o cristianismo e nós temos o judaísmo. Islamismo, cristianismo, judaísmo e várias e milhares de outras religiões. E quando nós falamos nessas 3 maiores, essas preliminares maiores do mundo, nós falamos da criação do Criador.
Então, quando eu falo que Deus criou todas as coisas, material, a material e a imaterial, é isso que eu estou falando. Que lá em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Codex, Deus criou a matéria e a imatéria. E a imatéria estava sem forma. E Deus deu forma. Aliás, a matéria estava sem forma. E Deus deu forma à matéria, que é a terra. Então nós estamos levando esse conhecimento. Então vamos direto ao ponto. Eu já agradeço mesmo aos queridos irmãos, meus agradecimentos por estar aqui junto com o canal Yahushua Reina para Sempre, aprendendo essas pérolas, aprendendo esses papiros, que primeiro foram os papiros, depois veio os pergaminhos, né? E hoje nós temos aqui as letras em papel, traduzida, a história genuína, mas traduzidas pelos concílios, pela Idade Média, pelos concílios, pelas ideias de Nicéia, pela Septuaginta, com vários acréscimos, palavras colocadas erradas, mas a história é genuína, acrescentadas de forma errônea. Quando eu falo que tem coisas que está errônea, não é que eu estou falando, afirmando que a Bíblia está toda adulterada. A tradução está adulterada, mas a história genuína que aconteceu não está adulterada. Eu posso falar várias adulterações, mas quando eu falo isso para os irmãos entenderem, nós já vai entrar em Lucas, esta é a última parte. Olha só como isso é sagaz, tem a mão humana, e o canal Yahushua Reina para Sempre não tem a Bíblia como sagrada. Por quê, Fernando? Porque a Sociedade Bíblica Brasileira do Brasil, a BS colocou BS, Bíblia Sagrada, a BS, mas não é sagrada. A Bíblia não esconde erro de ninguém. A Bíblia fala que os erros, as mentiras, a ação do Criador. A Bíblia fala da lei de Moisés, também fala da essência da lei. Nós vamos estar falando isso. Olha uma passagem que é bem adulterada. Nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 4, capítulo 4 e Mateus capítulo 4. Marcos também fala. Essa é uma adulteração que o diabo deixou ele por algum tempo. Afastou-se dele, deixou ele por algum tempo. Mas a Codex diz que a tentação deixou, acabou, terminou. Ponto final. Então, quando nós lemos uma adulteração dessa, e nós vem aqui com este versículo para refutar, é complicado. Por quê? É a mesma coisa de um juiz. Ele nem viu os autos. Um exemplo, ele nem viu os autos, nem viu a reclamação do cliente, não viu a reclamação feita pelo advogado do cliente, falando assim, e ele vai lá e bate o martelo. Ele dá o seu veredito, bate o martelo, mas bateu o martelo sem ver os autos, ver a reclamação trabalhista, criminal. Não é assim? Esse é o exemplo, meu amado. Então, é a mesma coisa. Eu leio um versículo aqui e bato o martelo para refutar os ensinamentos de outros irmãos. Então, essa palavra deixou, apareceu a mesma coisa, outra adulteração. O diabo entrou em Judas. O diabo não entrou em Judas. Isso é uma adulteração. Judas, olha o que diz o Codex. Judas colocou em seu coração, nasceu um desejo de trair Jesus. Não é que o diabo
colocou em seu coração, mas a tradução diz que o diabo é o acusador. Então, ele colocou em seu coração em acusar. É isso, meu irmão. Outra passagem que diz, olha só como isso é interessante. Tem várias, eu posso mostrar aos irmãos. Esse é outro assunto. Este é outro assunto. Então vamos direto ao ponto. Eu quero que os irmãos fiquem à vontade, abra a Bíblia, acompanhe. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos dar continuidade. Já 10 minutos. Então, Lucas capítulo 4. Vamos ver um negócio aqui muito interessante, como nós já fizemos essa leitura. É o capítulo 4 de Lucas, e o versículo de número 14 em diante. Preste atenção, vou fazer uma leitura rápida, para nós ser breve aqui. Depois que tudo aquilo aconteceu lá no deserto, ele venceu a tentação. A tentação parou, cessou. A palavra aí é cessou. Quando acaba essa tentação, termina, continua o texto e o contexto, porque o capítulo 4 ele segue com a mesma história, que é a interpretação aqui é a mesma. Da tentação, que ele vai para o deserto, sofre o T, o C e o poder. Ele é tentado no T, ele é tentado no C e é tentado no poder. Ele vence. E o autor, que é Lucas, ele vai narrando a mesma história. Ele vai narrar, aqui é uma história. Aqui, e o Lucas deu a sua interpretação daquilo que estamos ensinando. É tanto que ele vai terminar falando de diabo. Ele vai terminar falando de natureza humana. Preste atenção, amado. Acompanhe comigo essa leitura. Começa o capítulo 4, vem a tentação no deserto. Eu quero dizer aos irmãos que essa tentação, literalmente, ele foi ao deserto. E tudo que acontece lá naquele deserto, naquele vazio, naquele lugar que não tinha nada, isso aconteceu tudo dentro da consciência, dentro do cérebro de Yahushua, de Jesus. E ele conta o que passou dentro dele. E conta para alguém, e alguém conta para Lucas, porque Lucas não esteve, não presenciou Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, e conta para Mateus. Eu creio que ele conta pessoalmente para Mateus, porque Mateus presenciou ele, andou com ele, foi discípulo presencial dele. Então, Lucas ele vai continuar falando de diabo. Ele venceu a tentação, venceu o ego, venceu o ter, o ser, o poder. Ele venceu o ter, o ser, o poder. Porque ele tinha. Porque ele tinha tudo. Ele era. E ele tinha todo o poder. Ele venceu isso. Ele esvaziou-se. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, que ele se esvaziou-se. Não usurpou. Ele não tomou, não quis tomar o poder do Espírito. Olha como isso é claro. Ele não quis tomar o poder do Espírito. Ele não usurpou o poder em espírito do próprio Deus, que era ele materializado. Quando ele é entregue pelo Judas na traição, ele falou, se eu quisesse pedir ao Pai legiões de anjos, de Deus, ali é Deus, legião de deuses, que é Elohim, eles viriam aqui agora. Então, ele não usurpou. Não tem um ditado aí que diz, dá um poder a uma pessoa para ver como você vai conhecer ela. Não tem esse ditado que é correto?
Mas no Codex é dar liberdade para ela, que você vai conhecer quem é essa pessoa. Em outra, a palavra no Codex dá liberdade a esta pessoa, que você vai conhecer verdadeiramente, no profundo, quem é ela. E isso é colocado no poder. Aí ele continua, no capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou. Olha, então, pela virtude do Espírito, que é o Espírito do próprio Deus, nele, ele estava no Espírito, o Espírito estava nele. O Verbo estava ali, a palavra encarnada. E ele diz, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, ponto final, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando, a palavra é cerrando no Codex, é fechando, colocando selo, é o Codex. Tradução João Feira, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro. Assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, que estavam olhando para ele, olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Com interrogação. E ele disse: sem dúvida, me direis este provérbio? Olha, e ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio. Jesus falava em parábola por quê? Porque eles não entendiam o atemporal. Quando Jesus usava as parábolas para responder aos fariseus, às escribas, aqueles que conspiravam contra ele, ele sempre usou parábolas, porque eles não entendiam a sua linguagem, que era uma linguagem atemporal, que significa, na tradução de João Ferreira de Almeida, palavra espiritual. E aí ele disse, sem dúvidas me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos tem sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ele está falando de natureza, de carne, de homens. O assunto não é um ser espiritual. Continua com o assunto de natureza humana, de tentação humana. Preste atenção. Está falando de matéria, não de imatéria. É o mesmo assunto. Vamos lá. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Ele está citando os profetas. Ele estava na sinagoga ensinando, cumprindo a lei. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a sodomita, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Então ele está lembrando tudo que passou lá no passado.
E ele está dizendo que nem todos, a interpretação, a metáfora é que nem todos, Jesus estava lembrando, nem todos serão sarados, curados. Eu não vim para vocês todos. Eu vim para os doentes. Ele estava dizendo, o Codex diz, eu vim para os leprosos, eu vim para os doentes, eu vim para o batido de espírito, eu vim para, não para vocês que é os da Bíblia, é o da primeira Bíblia. Eu vim para aqueles que não são Bíblia. Eu não vim para crentes. A minha prioridade é eu vim para salvar aquilo que estava perdido. Quem era? O não judeu, o não hebreu. Quem era nos dias de hoje? No dia de hoje era o traficante, era como diz o macumbeiro, né? Que eles colocam o nome de feiticeiro hoje, feiticeiro, o assassino, a prostituta, o homossexual. Ele está dizendo estas palavras aos fariseus. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram o quê? Olha, de ira. A ira não pertence a um ser espiritual. A ira pertence à carne, à humanidade, à natureza humana. Então eles ficaram com raiva, se iraram. Aqui apareceu o que, Fernando? O que apareceu aqui? O diabo. O diabo apareceu aqui, mas de forma espiritual não, de forma humana. Aqui ele tinha vencido lá no deserto o diabo, a natureza humana, os desejos carnais. Ele tinha vencido lá a carnalidade. Agora, o diabo aqui de novo, se levantando para fazer o quê? Vamos prosseguir. E levantaram, olha só, e todos na sinagoga, os bíblias, os da lei, os fariseus, os escribas, aqueles, falando hoje, fazendo uma ilustração, aqueles que bate, que dá sermão, os líderes religiosos, aqueles que são doutores, né, líderes religiosos hoje, que batem, que falam que as pessoas vão para o inferno, que vai queimar com capeta, com capiroto, com ser espiritual. Então, estes se levantam contra o próprio Jesus. Olha aí, diabolos, acusadores, é o mesmo assunto. E levantaram, depois disso, e levantando-se, expulsaram da cidade. Olha, meus irmãos, não foi um ser espiritual que expulsou Jesus, que entrou na vida desses homens. Por que não foi? Porque eles praticavam o mal, eles praticavam as obras da lei. E a lei era a primeira Bíblia matava. A primeira Bíblia era olho por olho, dente por dente. Ali era um contrato com o povo de Israel, um contrato que Deus deu para eles. Fora da essência, que era na pedra, mas na essência da lei, a essência da lei de Moisés era maravilhosa. Era a essência que era maravilhosa. Agora a lei matava. Aquela física, aquela lei da pedra, aquela lei de letras nas pedras. E levantando-se os expulsaram da cidade, o levaram até o gume. Olha só, eles expulsam Jesus da cidade. Segundo, eles levam até um alto monte de novo. Eles levam Jesus de Nazaré ao deserto de novo. A um monte é deserto. Eles levam Jesus de novo. Levam Jesus a um monte em que a cidade deles estava edificada. Era próximo, era o deserto também, era o próprio deserto. Para fazer o que com Jesus, Fernando? Quem queria fazer isso com Jesus aqui? Quem era que queria? Quem é que se irou contra ele?
Quem quis matar ele? Quem conspirou contra ele? Por causa das suas palavras, porque ele disse: aqui está aquele que o profeta Isaías falou, que o Espírito estaria sobre ele. Sou eu sou o servo do Senhor, eu sou o Messias, eu sou escolhido, eu sou ungido, eu sou verdadeiro. E eles não aceitavam, eles se iraram e levaram Jesus, em outras passagens diz que ele fugiu por entre eles para não ser jogado daquele monte, daquele deserto em penhasco. Eles queriam matar Jesus. Quem queria matar Jesus? Era o ser espiritual. Foi o ser espiritual que extingou a carne dos fariseus e colocou ira neles? Não foi. É porque eles praticavam o mal, porque eles eram do mal. Eles eram filhos do diabo. Eram filho do acusador, aquele que acusa, filho do mal, filho de Caim, filho do mal. Filho de Caim é parte de Caim. Filho do mal é parte do mal. Não era um ser espiritual. E disse: e levantando-se expulsaram da cidade, o levaram até o gume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem, jogarem ele. Olha só, olha a astúcia. Tá vendo aí, amado? Tá vendo aí como que esses homens eram maus? Eles pegavam na fraqueza. Quem é que pegava na fraqueza? Quem é que pegava na fraqueza? Os homens que praticavam o mal. Não eram um ser espiritual. A carne de Jesus, a natureza de Jesus no deserto pegou ele na fraqueza. Qual era a fraqueza? A fome que chegou. Agora os homens pegam Jesus pela Bíblia. E os Bíblia da época. Os fariseus, que eram estudiosos, sabiam tudo da lei, dizem que estava cumprindo a lei, dizem que ia para o céu, que era santo, que era perfeito, que estava com a verdade, era o único povo que Deus escolheu. Era eles. Os diabolos estavam ali para jogarem Jesus no penhasco, para matarem ele. Mas a Bíblia diz, versículo 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E aí nós vamos continuar com a história até o versículo 44, que é o contexto, que fala que ele sai, ele escapa. Sempre Jesus está escapando do diabo. Jesus está escapando dos diabolos, que eram os homens maus da sua época. Eram os fariseus, eram os escribas, eram aqueles que conspiraram contra ele, que ele já sabia que ia passar por isso, ele já sabia que ia chegar até o madeiro e que ele não queria morrer apedrejado pela lei. Deus já tinha colocado ele ali materializado para ele passar por isso. Então ele tinha que sair, fugir. Quando eles queriam matar ele tinha que fugir, porque ele tinha que chegar até o madeiro. Mas quem matou Jesus foi, quem influenciou Jesus, aliás, quem influenciou os ímpios, os homens maus, a fazerem isso com Jesus? Quem foi? Foi o mal. Que mal é esse? O mal que está dentro do homem. Não é o mal que está fora do homem. Não é um ser espiritual que falou com eles. Eles fizeram isso porque eles eram filhos de Caim, os filhos do mal. Quem foi o primeiro assassino? Quem matou? Qual foi o primeiro assassinato na história humana? De Caim. Homicida. O próprio Jesus falou, ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se afirmou na verdade, estava falando da maldade, da carne, da vida de Caim. Ele não está falando que foi o ser espiritual que colocou no coração de Caim matar Abel. Não está falando isso. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz que este ser espiritual instigava as carnes das pessoas. A Bíblia não diz isso. Que ele falava, que ele se alimentava da mente humana. Não diz, a Bíblia não diz isso. O que se alimentava, irmãos, da mente do mal. Sabe o que era que se alimentava da mente do mal? Estou terminando essa série. O que se alimentava da mente não era o ser espiritual. O que se alimentava da mente do homem era a dualidade do bem e do mal. Era liberdade. Era liberdade que alimentava da mente do homem. O que se alimentava? A maldade. Quando o homem escolhia o mal, ele era o próprio mal. Ele era o próprio mal. Ele escolheu ser mal. Ele não se arrependia. Não tinha arrependimento. Não é que ele não tinha espírito. É porque ele não se arrependia. Ele foi feito com a semente do mal. Foi Deus que colocou em Adão o Y, o esperma do mal. Foi Yahweh mesmo que colocou a semente em Adão, e Adão colocou a semente no ventre de sua mulher, Eva, e veio a semente do mal, o homem do mal, o homem carnal, porém, sendo ele do mal, mas filhos de Deus. Os fariseus, filhos de Deus, os escribas, filhos de Deus, os gentílicos dos reis maus, perversos, filhos de Deus também, filhos do mal, mas é filho de Deus. Você está entendendo, amado? Então, eu agradeço a vocês mesmo, creio que vocês entenderam, mas eu quero terminar com os Salmos 91, com os Salmos 91, eu quero que os irmãos façam uma reflexão. Se eu não me engano bem, são 34 salmos, que a maioria dele tem a autoria por Davi, outro não é Davi, mas esses Salmos 91, ele não tem um autor, ele é anônimo, não sabe quem escreveu ele. Mas eu vou terminar agora mostrando a vocês que a esquerda falada hoje, porque Deus criou a esquerda e Deus criou a direita, ele que criou a esquerda e a direita é dele, a esquerda é dele. Mas a esquerda significa o lado o quê? Humano. E isso que nós estamos ensinando. A esquerda significa o diabo de todo humano. É o diabo, é a esquerda de todo ser humano. É o lado humano nosso. A direita simboliza o lado divino, espiritual, o lado de força. Mas não literalmente, porque o lado direito do cérebro e o lado esquerdo, ele é um cérebro dicotomizado, é um cérebro, é uma própria carne, é a própria carne. Mas quando nós falamos direita e esquerda, a direita é o lado divino, é o espírito no homem. E o lado esquerdo, o lado direito é o espírito no homem, colocado no homem. E o lado esquerdo é a humanidade, é a natureza nossa humana, carnal. Você está entendendo, amado? Então Deus criou o espírito do homem e Deus também criou a natureza humana. Você entende, amado? Então o Salmos 91 é interessante que quem escreve esses salmos, ele é um diabo, um homem. Ele é humano. Ele está mostrando uma coisa que é reveladora, que muitas pessoas não entendem. Lê os Salmos 91 aqui na Bíblia protestante e esses Salmos 90 na Bíblia católica, se eu não me engano bem, os irmãos podem estar corrigindo. Ele diz, vamos lá, vamos ver se essas palavras não é a humanidade de Jesus. É as mesmas palavras, porque o sionista, os judeus sionistas, eles dizem que os salmos
é cântico do próprio Davi, mas eles se enganam. Todos os cânticos dos salmos dá referência ao próprio Jesus materializado, homem, humano. É para ele. É o engano do judaísmo sionista, que é para o próprio Davi, do tempo dele, que não tem profecia para o Messias, mas todo eles é para o lado humano de Jesus. E este é um. Eu vou mostrar a vocês. Você, meu amado, que tem uma Bíblia na sua casa, com esse salmo lá aberto em cima da geladeira, em cima da televisão, da rack, às vezes está empoeirado, mas a partir de hoje você não vai ficar com esses salmos mais abertos. Você não vai ter esse salmo como proteção, não. Preste atenção. Salmos 91 e 90 na Bíblia Católica. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, proteção, e da peste perniciosa, proteção. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, e nele confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, dualidade, nem de dia, seta que voe de dia e de noite, não temerá. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Isso é dualidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Preste atenção agora. É o mesmo, terminando agora, quem é o diabo da Bíblia. Quem tentou Jesus no deserto. Você vai descobrir agora, de uma vez por todas, que o Salmos 91 está falando da natureza humana que tentou Jesus no deserto. Revelação, é uma revelação. Preste atenção comigo, venha comigo. Venha no raciocínio. Diz, versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo fizeste a tua habitação. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda. Agora vem comigo no versículo 11. Que salmo é esse? Quem escreveu esse salmo, esse rapaz, esse homem, eu não sei, um escriba, eu não sei, um profeta, eu não sei, mas aonde esse homem estava? Porque ele está dizendo que Deus, ele vai julgar quem é do mal. Quem é do mal vai ser condenado. Quem é do mal, preste atenção, amado, quem é do mal, que coisa, quem é do mal não vai ser bem sucedido. Quem é do mal não vai ter conquista, não vai ter vitórias. Mas toda a Bíblia mostra que muitos que eram do mal, eles prosperaram, eles teve vitórias. Mas aonde esse salmista está? Ele diz, versículo 8, versículo 10, 11, né? Porque, olha, está dizendo que quem é do bem, olha o que ele está dizendo, quem faz o bem, quem pratica o bem, não vai ter problema nenhum. Ele vai ser vitorioso, a doença não vai chegar na casa dele,
A peste não vai chegar, a peste de dia, a peste de noite, não vai ter enfermidade, não vai ter doença. O que ele está dizendo aqui? Mas será se isso é uma realidade, meu amado? Venha comigo, isso é humanidade, está falando de humanidade, é o lado esquerdo, humano. Mas ele está dizendo que o ímpio não vai prosperar, o ímpio vai ser julgado. Então, se o ímpio vai ser julgado, então, para que juízo? Para que o juízo de Deus? Para que a condenação de Deus? Para que o Hades? Para que o inferno? Se fosse assim, aquele que praticava todo aquele mal, ele era julgado naquela hora, o raio caía na cabeça dele, ele morria, era assim. Estrupava, naquele mesmo momento que ele estrupava, o raio vinha e matava ele. É isso que ele está dizendo aqui, esse rapaz, esse autor desconhecido. Mas quantas pessoas já morreram e não teve essa proteção? Morreu de câncer, morreu de tantas doenças, mas morreram, já deixaram nós. Não teve essa proteção que está falando, que está afirmando aqui. Mas você vai entender agora. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Meu. Eu vou repetir para vocês, até o versículo de número 16. Esse salmo aqui, esse salmo não é do Espírito de Deus. Esses salmos aqui, ele é do diabo. Eu vou repetir para vocês, amados. Esses salmos, ele não é do Espírito de Deus, não é do Criador, o Espírito chamado Santo, o Espírito do bem, o Espírito maravilhoso de Deus. Esses salmos aqui é do mal. Esses salmos aqui é do diabo. Diabo é do capa preta. É do diabo homem, capa preta. Aquele que eles colocam a segunda pessoa no filme, que falando com Jesus lá no deserto, aquele segundo homem, mas não é aquele segundo homem, é a natureza humana de Jesus, e a natureza humana de Jesus falou o que com ele? Que revelação! A esquerda, o lado humano de Jesus, matéria, diabo, e diz, eu vou até mudar, olha só, porque eu vou até mudar minha voz. Porque, termina agora, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcará os pés do filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu também livrá-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dar-lhe-ei, retirarei, glorificarei, fartá-lo-ei com longuras, com muitos dias de vida, e lhe mostrarei minha salvação. Isso é carne, amado. Isso é diabo. As mesmas palavras que foram, essa é a minha explicação, as mesmas palavras do deserto com Jesus mesmo, a matéria, o lado humano de Jesus, estava falando as mesmas palavras dos Salmos 90 da Bíblia Católica e 91 da Protestante, que nós lemos com adulterações, que diz que 10.000, olha só, 10.000 ao seu lado, que é o lado esquerdo, 1.000 ao lado direito, que esses 10.000, na Codex diz que esses 10.000
já estava todo perdido, era carnalidade pura. Mas os 1000 já estavam corrompidos, passando por ser do bem, praticar o bem, mas era também do mal. E diz no Codex que caísse esses 11.000, ele ia proteger. Meu amado, quantas vezes na Bíblia pessoas que praticavam o bem não teve essa proteção? Foram mortos, foram entrar em guerra e perderam. Até o próprio povo de Israel, Josué, foram para a guerra. Quando eles estavam obedecendo, eles ganhavam as pelejas, porque era o Espírito de Deus. Quando eles desobedeciam, eles perdiam, porque eles estavam praticando o mal. E aqui está dizendo que os maus não prosperam. O salmista está dizendo que os maus seriam fuzilados. Mas esse salmista, ele é carne pura. Eu não sei quem foi. Esse escriba, eu não sei quem foi. Então, meu amado, fecha esse bendito salmos da sua casa. Esses salmos é do diabo. Isto é heresia. Heresia. Eu termino agora, meu amado. Todas as bênçãos materiais, físicas, é do diabo. Toda bênção material, física, não é do Espírito de Deus. Não é. Quando nós falamos que a matéria, toda a matéria é o mal, quando nós falamos que toda a matéria é o diabo, quando nós falamos que toda a matéria não é o Espírito, é diabo. Então, bênçãos materiais, quem dá é o diabo. É o diabo que dá. E as bênçãos espirituais, quem dá, Fernando? É Deus. As bênçãos espirituais é o bem. É o bem que dá. É o lado direito, é o lado espiritual. É o lado do espírito, falando assim para os irmãos entenderem. Mas aí você pergunta, Fernando, se é o diabo que dá, mas que diabo é esse, Fernando? É o ser espiritual? Não, amado. É os homens maus que dá. Os homens maus dá. E aí eu pergunto, como que os homens maus dá? Com a ação de Deus. Deus chega com seu espírito e fala com aqueles que praticam o mal, com aqueles... As pessoas falam, você não acredita no milagre? Eu acredito, estou falando que eu acredito no milagre dessa forma aqui. Deus chega para os homens, para os diabolos e diz, abençoa meu filho porque ele está praticando o bem. O espírito fala com a matéria do homem que é mau, o homem que é o diabo. E o diabo vai e me dá. Mas a bênção de Deus é aquela que Deus fala com os homens, pelo seu espírito, e interfere, fala com os homens, e o homem abençoa. Termino. A bênção de José foi uma bênção que veio do Espírito de Deus, entrou no diabo, na consciência, no sonho de Faraó. E o diabo, que era Faraó, mal, cheio de ego, chamou os seus homens. E Deus já tinha dado uma bênção espiritual para José. José teve uma bênção espiritual de Deus, porque foi Deus que entrou no sonho do Faraó. Você está entendendo, amado? Aquela bênção de José foi uma bênção do Espírito de Deus, que através, por intermédio do homem, da natureza humana, ele abençoou José. Então, quando nós lemos os Salmos 91 na Bíblia, Codex, NVI,
católica, o que for, é um salmo de proteção contra o que antigamente era proteção contra a maldade. Aí mais tarde eles colocaram proteção contra as bruxas, contra as pragas, contra a feitiçaria, contra a macumbaria. Eles vêm colocando, acrescentando, adulterando a Bíblia. Mas quem dá essa bênção é o homem. É o homem, é a natureza humana que o salmista, eu não sei quem é esse salmo, que escreveu esse salmo, mas ele está citando as próprias palavras que Jesus falou a ele mesmo, falou ao seu espírito no deserto. São as mesmas palavras. É ou não é? É. É as mesmas palavras do lado humano de Jesus. É ou não é? Eu te livrarei. Eu te sustentarei. É ou não é? É as palavras da matéria de Jesus. É a palavra de Jesus. Eu não sei como que Deus revelou para esse homem, para esse lado humano desse homem aqui, depois de milênio. É uma revelação maravilhosa. Transforme a pedra em pão, porque ele me amou. Porque tão encarecidamente me amou, eu guardo-ei, livrar-o-ei. Para que não tropece com seus pés em pedras. Termino agora, meus queridos. Capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4 de Lucas e os Salmos 91. E o diabo levou ele a um alto monte. Olha só que coisa, né? Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Mundo é reino físico. Olha as mesmas palavras do Salmo 91. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder, sua glória. É coisas materiais. É as mesmas palavras. Que revelação. Que revelação. Agradeço mesmo aos queridos irmãos. Creio que os irmãos entenderam. Os Salmos 91 é os salmos da natureza humana. É o salmo do diabo. É o salmo das bênçãos materiais. É o salmo dos privilégios. É os salmos que não são de bênçãos espirituais. Não são de bênçãos espirituais, são bênçãos materiais. Entenderam agora? São bênçãos daqui de baixo, da matéria, não são bênçãos da imatéria. Entenderam, amado? Antes de me chamar de herege, são bênçãos daqui de baixo, de privilégios, de proteção. Bênçãos que Deus está interferindo toda hora. Deus está ali toda hora interferindo. Ele está toda hora interferindo. Entra uma bala, passa pelos livros dos provérbios, e ali dizem um rapaz um dia que passou bala pela Bíblia, varou. Eu não sei de onde foi isso. Isso não é verdade. E a bala veio, passou pelas folhas da Bíblia. Quando chegou no Salmo 91, ela parou. É uma metáfora, é uma mentira, é. Mas o que ele quis dizer é que Deus está protegendo de tudo que é material. Tudo Deus está protegendo. Tudo. Deus está ali.
E não é Deus, irmãos. Não é Deus, irmãos. É a matéria humana, é o homem. É o homem que está dando, é o homem que está fazendo, é o homem que está agindo pela sua liberdade. Paz e graça a todos. Obrigado pelas suas participações. Eu vou voltar agora à origem do mal e a serpente do jardim do Éden. Não fique preocupado. Agora eu fiquei preocupado porque eu vi o irmão lá no YouTube, um herege, um maçônico, um satanista, falando que as bênçãos materiais quem dá é o diabo. Mas não fica com medo não, porque esse diabo não é um ser de garfo, de tridente, de roupa vermelha, parecendo com a roupa do Flamengo. Não fica com medo não, porque esse diabo é os próprios homens que Deus usa para te abençoar. Se é uma bênção espiritual. Se é uma bênção espiritual. Deus usa os homens. Deus usa quem? O diabo. A matéria para te abençoar. Se é espiritual. Agora, se não for espiritual, se for aquela que o homem está oferecendo de privilégios, é carne pura, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Por isso que muitas pessoas caem hoje em estelionato na internet, no Facebook. Eu já caí muitas vezes. Me ofereceram coisas que as pessoas dizem assim. Tem um ditado que diz, né? As coisas que vêm fácil demais, cuidado. Isso é diabo. Olha o que eu estou revelando a vocês aqui. Olha o que eu estou dizendo. Aquelas coisas... É material, não tem nada espiritual aqui. Material agora. Quando você vê um negócio fácil... Quando você entra na Shopee, dando um exemplo, entra na qualquer site de vendas e tem lá uma TV de 32 polegadas e lá está um anúncio. A TV vale R$300. Mas no mercado ela é 2.000. E você vai... É Deus. Paga com cartão. É Deus. Você está entendendo agora os Salmos 91? Eu dei um exemplo para você entender, para depois você não ficar confundido. Salmos de privilégios, salmos de carnalidade, salmos de proteção não de Deus. Essa não é a proteção de Deus, não é. Termino. Esta proteção falada no Salmos 91 não é a proteção do Criador dos céus e da terra. Não é. Tô indo. Paz e graça a todos. Obrigado pelas suas participações.